Vou falar sobre o tema Obedeça os conselhos de Deus. Obedeça os conselhos de Deus. Amém? Diz assim o texto. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoldã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias, porém, ou os homens de Judá, e os pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel, 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o vale do Sal, onde matou 10.000 filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, as tropas de Amazias, tinham mandado embora para que não fosse com ele a guerra, atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar ao seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso usemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos de matar você. Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Amém? Amém. Então, obedeça aos conselhos de Deus.
Estamos diante de um texto em que narra a história de um rei de Judá que tinha descendência com o rei de Israel, Acabe, idólatra, um dos piores reis da história de Israel, casado com uma mulher estrangeira, feiticeira, idólatra, gananciosa e que dominava por completo o marido, e ele era conduzido por ela para fazer as maldades que estavam na mente e no coração dela. O rei Josafá, homem de Deus, se aliou a esse rei na época dele. O rei Josafá, salvo engano, é o tri-avô de Amazias. Fez aliança com o rei Acabe e o seu filho casou com a filha do rei Acabe. E os reis de Judá foram contaminados com a idolatria de Israel, que era o reino do norte, e as maldades. Então você vai vendo a história dos reis, faziam algo que agradava a Deus, mas estava se submetendo às maldades de Israel. O rei Amazias não foi diferente. E ele colocou no coração o desejo de recuperar algumas cidades que o seu antepassado, Jorão, havia perdido em uma guerra para os edomitas. E agora ele sentiu o desejo de ir lá e recuperar essas cidades. Por isso que ele sai para a guerra. Mas se você prestar atenção no texto, eu vou trabalhar alguns conselhos aqui, até um certo momento. O primeiro conselho de Deus para mim e para você nesta noite é que precisamos ter reto aos olhos do Senhor. Está no verso 2, diz assim: Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isto quer dizer que Amazias era um conhecedor das Escrituras. Ele tinha o conhecimento da lei de Moisés. E por ter esse conhecimento, o seu temor a Deus fazia com que ele cumprisse os mandamentos. Nós podemos constatar esse desejo dele de cumprir os mandamentos aqui no verso 4, quando diz assim: No entanto, não matou os filhos deles, dos que tinham matado seu pai, o rei Joás, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Está em Deuteronômio 24, 16. Ele tinha conhecimento. Então o coração dele sabia. E ele cumpriu genuinamente o mandamento. Ele sentiu o desejo de vingar a morte do pai, mas somente os assassinos foram os culpados para ele, e ele então vingou-se. Mas os filhos deixou intactos, conhecedor das Escrituras. Isso quer dizer retidão. Eu e você precisamos ser retos diante dos olhos de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, que nem eu e você temos condições de cumpri-los, se não for pela graça dele, o texto que nós vemos aqui de Efésios, pela misericórdia dele, com a ajuda do Espírito Santo. Caso contrário, todos nós, apesar de conhecer, não cumpriremos. E ele cumpriu. Era um homem religioso. Eu e você precisamos ser servos de Cristo, discípulos de Cristo, seguindo o que Jesus ensinou, seus ensinamentos, mas longe de uma religiosidade.
Nem sempre o religioso é um indivíduo ou indivídua que agrada a Deus. Cumpre os mandamentos, mas não agrada a Deus. É reto nos mandamentos, mas não agrada a Deus. Precisamos ser retos. Primeiro conselho, seja reto aos olhos de Deus como um discípulo e como uma discípula de Cristo Jesus. Segundo conselho, o texto vai nos dizer aqui, ainda na sequência do verso 2. Mas não com o coração íntegro. Está vendo? Era reto aos olhos de Deus, mas o seu coração não estava inclinado para Deus. Aí você pode falar assim, como pastor, que ele pode ser reto aos olhos de Deus e não pode ser íntegro? Vamos pensar, pensa aqui comigo. Lembra daquele jovem rico de Lucas 18? Que chegou, Senhor, o que faz para ter a vida eterna? Jesus disse o quê? Conhece o mandamento. Ama teu pai, ama tua mãe. Não foi assim? Ama Deus, ama o próximo e tal. Ele falou, não, então isso eu já faço desde a minha mocidade. Então ele era um cumpridor do mandamento. Desde a mocidade ele conhecia. Porém, quando Jesus diz assim, uma coisa lhe falta, vende tudo que tem, Deus pobres e siga-me. Ele aqui parou e pá. Como? O Senhor está querendo me deixar numa condição de pobreza para lhe seguir financeira? E diz o texto sagrado que ele saiu triste. Ele era um cumpridor da lei, porém o seu coração não estava inclinado para adorar ao Deus do céu. E Jesus, conhecendo o coração dele, sondou e lançou o teste. Lembra que logo em seguida, de Lucas 19, um homem super rico, quando ele é convertido para Jesus e houve salvação na casa dele, ele falou para Jesus, Senhor, metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres, e a outra metade, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Também conheci os mandamentos, que tinha que fazer isso mesmo. Ele está dizendo o seguinte, a riqueza que eu tenho, ela não pode ser mais importante do que o Senhor na minha vida. É a servir a Deus com o coração reto e com a integridade de coração. Reto aos olhos de Deus e íntegro no coração. Porque cumpre o mandamento para agradar a Deus. O que o Senhor nos ensina aqui é que eu e você precisamos ser retos de coração e sermos íntegros para Ele com o nosso coração, viver uma vida de maneira tal que agrade ao nosso Deus. Que Ele olhar do céu para nós e falar assim, esta é a menina dos meus olhos. Ele se agradar de nós. Lembra? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus obedecia a Deus em tudo e tinha um coração de adorador para Ele. Então o primeiro conselho é, seja reto aos olhos de Deus e seja íntegro. Ou seja pessoa conhecedora das Escrituras, conheça as Escrituras Sagradas, pratique o que nela está escrito, mas pratique para a glória de Deus. O religioso, ele pratica para se ufanar, para que os outros digam assim, olha, ele é um homem bom, ele é um homem que adora a Deus, mas o coração dele está longe de Deus. Era o coração de Amazias, cumpridor da palavra, mas longe de Deus. Como você pode me dizer isso, pastor? O texto diz o seguinte, olha só, quando ele volta, verso 14, Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo seus deuses, ou os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Tá vendo? Ele vai para uma guerra que Deus o enviou. Deus dá a ele a vitória. Dentro do texto, Deus falou aqui que tem o poder para dar a vitória e a derrota. Deus deu a ele toda a vitória e quando ele volta, ele traz os ídolos, os deuses dos inimigos para poder se prostrar. Então ele não era um homem íntegro de coração para Deus. Era um idólatra. E Deus abominou o que ele fez. Deus o acolheu, Deus o protegeu, Deus devolveu a ele o que ele queria, cidades, foi em busca do que ele queria. No entanto, ele abominou a Deus. Diga comigo, Senhor, me ajude, que eu seja um discípulo ou um discípulo teu ou tua,
reto aos teus olhos e íntegro de coração, que agrade a tua pessoa. Terceiro conselho: seja uma pessoa precavida, prudente. Olha o texto, verso 5. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Ele foi conhecer o seu exército. Queria a guerra, queria recuperar o que havia perdido. Mas ele não poderia ir de todo jeito. O que ele faz? Ele sonda o exército. Eu tenho homens suficientes para ir a esta guerra. Quando ele contou 300 homens, 1000 homens, aliás, ele percebeu, eu não tenho, nos olhos dele, no entendimento dele. Mas o Senhor queria que ele fosse com esses 300.000. Era o suficiente. E eu quero dizer para você, quando Deus lhe der uma missão, creia, vá e vá com o que você tem. Sabe por quê? Porque o poder, o resultado final da missão, sendo vitorioso, é dado por Deus. Então, seja prudente, sonde, estude, conheça o que você tem. Olhe por todos os lados, fale com Deus, ore, entregue, consagre, acredite e vá no poder dele. O rei Amazias não creu assim. Deus já tinha dado a ele material humano suficiente para ele ganhar a guerra, mas ele achou pouco. Ele se aliou ao exército de Israel, idólatra, que vinha da descendência de onde ele vinha também, da casa de Acabe, e contratou 100.000 homens. E lhe deu a esses homens, lhes deu 3.400 quilos de prata, muito dinheiro. Esses homens eram considerados mercenários, soldados contratados. Eles iam à guerra para poder ganhar dinheiro e estavam de olho no despojo final da guerra, porque esse despojo também iria ter que ser dividido com eles. Então eles voltariam da guerra mais ricos ainda. Por isso que eles foram para a guerra. Era um costume desse mundo antigo, contratar soldados mercenários, dar um valor e ter um acordo depois da guerra, dividir os despojos para eles se enriquecerem. Foi assim que o imperador de Roma, Júlio César, se enriqueceu, antes de ser imperador. Então, ele não confiou. Mas Deus, que sonda o coração, meu e seu, e queria dar vitória e mostrar que o poder é dele e não dos soldados inimigos, e que o que eles fossem recuperar era para ficar com o povo dele e não dividir com outro povo ímpio. Manda o profeta. Olha que amor de Deus. Manda o profeta. E o profeta tem uma mensagem que nem sempre vai agradar o coração de quem vai ouvir, porque vai contrariar o ouvinte. E Deus, ele, digamos assim, entre aspas, é especialista em nos contrariar para o nosso próprio bem. E Deus leva essa mensagem para o rei dizendo, verso 7, porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse, ó rei, não deixe que o exército de Israel acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Israel. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória e dar a derrota. Olha que amor. Deus o avisou e mandou que ele tirasse os 100.000 homens, porque o poder é de Deus. E manda quem? O profeta. A mensagem do profeta certamente não o agradaria, mas ele decidiu
obedecer à voz do profeta. Desta forma que ele teve a vitória, porque ele decidiu, irmãos, obedecer à voz do profeta, porque era a voz de Deus. Quando eu e você, sentados nesse banco estamos ouvindo a voz, vamos dizer assim, do profeta de hoje, ou de outro pregador que está aqui, homem de Deus ou mulher de Deus, usado por Deus, que preparou, orou, consagrou, jejuou, estudou, buscou de Deus, se humilhou para poder Deus falar o seu coração e falar o coração da igreja. E Deus está falando o seu coração e você resiste. Você não ouve esse conselho, tenha certeza, o Deus da vitória vai permitir a sua derrota. Do contrário, Deus também lhe dá a vitória se você aprender a ouvir os conselhos de Deus. É hora que você vai se aconselhar com seu pastor e já vai com sua opinião formada, o conceito formado, e vai conversar com o pastor somente por conversar, para receber o carimbo do visto do passaporte. Não, você está fazendo o que é certo, está tranquilo, vai em paz. O pastor muitas vezes não tem a coragem de contrariar e para agradar, aí dá o visto de ok. Já foi com a opinião. Mas, chegando lá, o homem de Deus fala assim, não, vamos orar primeiro antes de ele falar, ora. E na oração, Deus ministra o coração dele. Ele falou, vindo para dizer isto, vai na palavra, lê o texto que Deus falou. E fala, ó, Deus está dizendo aqui na palavra isso. Que conclusão você chega? A própria pessoa no texto vai dizer, ó, isso. Então, o profeta vai lá e reforça, isso. E falou, contrariou você. Daí para frente a decisão é sua, se você quer ou não obedecer. O profeta não vai poder lhe obrigar. O profeta aqui não obrigou ele. Mas ele decidiu obedecer. Decida obedecer os conselhos de Deus que você ouve este púlpito. Ou quando você estiver nas escrituras lendo, ou quando um irmão, homem de Deus, mulher de Deus, você sabe que é de Deus mesmo, que tem o temor, conversar com você algo seu. Escute. Amém? Então, seja precavido e ouça os conselhos dos homens de Deus para a sua vida e das mulheres de Deus. Não se associe aos ímpios. Não faça negócio com pessoas que Deus não quer que você faça negócio com eles. O rei se associou a pessoas ímpias e Deus manda o profeta dizer assim, não quero que comunhão tem luz com trevas. E muitos dos nossos irmãos e irmãs hoje pagam um preço caríssimo na vida, porque em algum momento deixou de confiar em Deus e foi confiar no outro que é ímpio, que não tem o temor de Deus, que até pode conduzi-lo a um caminho de perdição. Não ouviu Deus, não parou para consultar a Deus. Lembra de Josué? Não parou para consultar a Deus, os gibeonitas vieram e o enganou, aliás. Entende? Não se associe com pessoas que não têm o temor a Deus. Você pode se dar mal. Salvo se você receber de Deus autorização com toda a nitidez. Que Deus tem um propósito, é diferente. O propósito de Deus aqui não era que ele se associasse. E ele escutou, mandou embora. Mas ele ficou de olho no dinheiro. E o que eu farei com os 3.500 quilos de prata que eu já paguei? O outro conselho: não se apegue a bens materiais. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Ah, mas eu fiz um negócio com fulano de tal, já deu dinheiro a ele. Não, agora eu não vou perder não. Eu vou até o fim, custe o que custar. Deus mandou você parar, pare. Perca. Essa perda é ganho. Ah, eu vou entrar na justiça porque ele me enrolou. Deus mandou você entrar? Entre. Não mandou, não entra. Vai se dar mal. Porque houve uma decisão atrás que não consultou a Deus e você confiou no recurso. Ficou de olho na prata. O rei ficou de olho na prata. Mas o Senhor diz através do profeta, mas tem um Senhor para lhe dar. Deixe esse negócio e vá fazer o que Deus mandou você fazer. Certo? Pronto. Ele obedeceu também. Fui.
Por que foi? Porque Deus encorajou. O outro conselho: seja corajoso. Tem momentos da nossa vida que Deus nos manda fazer algo e nós ficamos com medo. E o rei Amazias contratou aqueles 100.000 homens porque ele acreditou que aqueles 300.000 não eram suficientes e ele estava com medo de ir somente com os 300.000. E Deus queria que ele fosse 300.000, contratou 100.000. Mas Deus diz através do profeta assim. Então, o profeta disse para ele: seja corajoso. O Senhor tem mais para lhe dar. Ele volta aqui antes e diz assim: ó rei, não deixe que o exército de Israel acompanhe, porque o Senhor está com Israel. Isto é, com nenhum dos filhos de Israel, de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Não fique parado, estático. Entre em ação e seja corajoso. Agora vai dar um medinho mesmo, não é nosso, mano, vai dar aquele medinho, aquela coisa assim. Mas Deus está dizendo: seja corajoso. E o texto diz que Amazias, ele se encorajou e foi. Deus o encorajou. Não foram os deuses dos edomitas, foi Deus do céu. E quando ele vai, o que acontece? Ele tem a vitória. Quando ele tem a vitória, ele cumpriu o que Deus queria que ele cumprisse. Sabe por quê? Esse povo, ele se ufanou em algum momento, orgulhoso. Eles achavam que não tinha ninguém na terra que poderia derrubar e lançá-lo do penhasco. Está no livro de Obadias. Depois você lê Obadias. E Deus falou: eu vou lançar vocês aí de baixo. Lembra? Ele jogou aqueles penhascos embaixo, 10.000. Eu vou lançar vocês aí para baixo para provar que eu tenho domínio de tudo. E muitas vezes Deus quer nos usar para missões difíceis, impossíveis para nós, mas não para Deus. E nós ficamos com medo, achando que não vai dar certo. Vai e vai voltar com a vitória na mão. Volta com a vitória na mão. O rei, ele cumpriu, ele jogou aqueles indivíduos, 20.000 homens, e volta. Mas pela decisão que ele tomou atrás, errada, aqueles homens gananciosos de Israel ficaram enfurecidos, fizeram maldade. Por isso que não temos que associar os ímpios. Pela maldade deles, mataram 3.000 pessoas, destruíram a cidade que foram, e fez um estrago e roubaram deles. Então, irmãos, sejamos corajosos, cumpramos o que Deus quer que nós cumpramos e liguemos em Deus. Fiquemos com Ele, colados nele. Para isso, vou lhe dar um conselho. Outro, está aqui. A sua devocional é importantíssima todos os dias. É lá que você se fortalece. É lá que você encontra a coragem de Deus. É lá que a sua mente abre. É lá que o seu coração fica dilatado para receber o que Deus tem. É lá onde você se dobra diante de Deus para ouvi-lo sozinho, falar com Ele. É lá onde você vai consultar a palavra, Ele vai lhe dar o entendimento, vai abrir seus olhos espirituais, você vai ver. E é lá que Deus vai dizer: tome ou não tome tal e tal decisão. Se você tiver esse hábito, está de parabéns. Se não, comece a ter. Porque você não pode ser um homem ou uma mulher de Deus que não tem um encontro diário com seu Pai do céu todos os dias para poder ouvir. E oração não é só você chegar lá, dobrar, abrir a boca e dar um tagarela, falar, e fala por não sei quanto tempo, levanta e vai embora. Oração é diálogo, você vai falar, Deus vai lhe falar. E tem hora que só Deus quer falar. E você precisa ouvir. Mas o rei se orgulhou, ficou orgulhoso. O outro conselho: não seja orgulhoso, seja humilde. E ficou orgulhoso, encheu o peito. Eu ganhei essa guerra, eu posso ganhar qualquer outra. Não tem quem me vença. Porque se eu ganhei com 300.000 homens, vou ter mais rica, agora é que vou. E ele fez um desafio para o rei de Israel. E o rei de Israel, depois você lê a sequência do texto, deu um conselho para ele: você não venha porque você vai se dar mal. Ele não quis ouvir. Por que ele não quis ouvir? Se ele não tinha ouvido o profeta na segunda vez, ele ouviu um rei do outro país que ele queria ganhar.
Então não seja orgulhoso, seja humilde. Preste atenção ao texto. Verso 15. Então o Senhor ficou irado com Amazias, que ele queimou incenso aos deuses, e enviou-lhe um profeta que ele disse: por que você está buscando deuses que eles não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, olha só, enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Você é meu conselheiro? Eu lhe escolhi para você ser meu conselheiro? Pare com isso. Por que teríamos de matar você, hein? Em vez de parar agora para ouvir o homem de Deus, o que ele quis, o coração dele, de orgulhoso, era matar o homem de Deus. Profeta. Ferir o coração de Deus. Matar o profeta é ferir o coração de Deus. Aí o profeta falou o seguinte. Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. O profeta entendeu: Deus já quer destruir você. Deus quer destruir você, meu amigo, já era. Tenho mais para fazer. O que eu tinha de fazer, já fiz, falei. Como homem de Deus, mulher de Deus, tem hora que a gente fala. A pessoa quis ouvir, amém. Não quis que está debatendo, amém. Fique na paz. Estou indo embora. Não se debata. Pastor não vai debater com ovelha, é obrigar a fazer não. Vai orar, hein? E tem aqueles que são tão rebeldes que Deus fala: nem ore por eles. Lembra de Jeremias? Não ore por esse povo não, que eu não quero mais que você ore. Não quer ouvir, o coração está orgulhoso, deixa ele. Vai resolver comigo. Vai voltar no cabresto. O rei não quis ouvir agora o conselho. Armou a guerra contra o rei de Israel, Joás. Dá uma mensagem para ele, ele não escuta. Vai para a guerra, perde a guerra, volta prisioneiro. Humilhado, o rei o colocou como prisioneiro, leva ele para a cidade de Jerusalém, derruba o muro de Jerusalém por 200 metros, invade a cidade, rouba todo o patrimônio dele da casa do Senhor, todo o tesouro que ele tinha adquirido dos edomitas e mais que estavam lá no tempo de Davi, rouba tudo, leva embora e deixa ele humilhado. Confiou nos bens lá atrás, perdeu agora, ficou um rei pobre, humilhado diante dos seus súditos, e agora o seu filho reinou no seu lugar. Seguiu o exemplo dele. Portanto, amados, seja reto aos olhos de Deus, seja íntegro, seja precavido, não se associe aos ímpios. Não fique agarrado a bens materiais. Não seja orgulhoso. Siga em frente, que Deus é com você. Ouça a voz do profeta. Eu vou fechar dizendo assim para você. Quando Josafá vai à guerra, lá atrás, ele diz assim: crede em Deus e nos seus profetas. Tem muita gente hoje que está na igreja, mas ignora o conselho do homem de Deus que está lá. Não respeita a autoridade do homem de Deus. Passa por cima. Se dá mal. Porque a Bíblia diz que Deus é imutável. Ele não muda na sua essência. Ele continua usando o seu servo e sua serva no dia de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Põe a mão no seu coração. Amém? Põe a mão no seu coração.